Infelizmente, o assunto que eu tenho para trazer para vocês hoje não é tão bom assim. Possivelmente o canal vai ficar paralisado por um tempo. Afinal de contas, tudo indica que as coisas estão ficando piores do que parece. Fala, meus delinquentes, com vocês estão Solar aqui na mesa falando. Espero que vocês tenham tido um início de 2026 extremamente maravilhoso, mas a coisa foi completamente diferente pra mim, tá? Algo que eu falo pra vocês, eu jamais falo sobre a minha vida pessoal em momento algum. Só que a situação está ficando cada vez mais crítica, as coisas estão tendenciando a piorar e está afetando o meu trabalho no canal com vocês. Explicando rapidinho o que está acontecendo, gente. Quando eu comecei a fazer este canal, eu queria criar algo completamente novo. Não vou mentir pra vocês, eu via bastante os vídeos do Mangão, acho aquele cara maravilhoso, mas tinha enjoado de teorias que na minha visão eram teorias não trabalhadas pela própria pessoa. O próprio Tonerji eu via constantemente, às vezes a gente acompanhava quase que junto o mangá de Jujutsu Kaisen, mas eu lia Jujutsu Kaisen, depois ia ver os vídeos do Tonerji e achava, puta que pariu, esse mangá tá uma bosta, ele não tá tão bom assim, e por que diabo ele tá passando como se fosse a melhor coisa do mundo? Tá certo que gosto é gosto, mas na minha visão tava horrível. E eu decidi criar o canal por causa dessas coisas. Primeiro porque eu queria teorias que realmente faziam sentido, teorias que eu realmente iria procurar para entender como funciona a obra. Tentei fazer do jeito que a maioria das pessoas fazem, que é buscando conteúdos no Reddit, buscando conteúdo no Twitter, mas não é meu jeito de trabalhar, tá? Todas as teorias que eu trago para o canal Sonark Anime são teorias que eu levo algumas horas para pesquisar. Cada vídeo que tem aqui no canal tem em média 10 minutos, e eu levo desses 10 minutos, para fazer um vídeo de 10 minutos, eu levo cerca de 3 a 4 horas mais ou menos para gravar todo esse conteúdo, tá? Eu tento trazer um áudio de qualidade para vocês, eu tento decorar a parede, eu tento fazer o Diablo 4 para trazer alguma coisa decente para vocês. Quando eu procuro uma teoria que faz o mínimo de sentido e lanço do canal, eu me sinto extremamente animado por trazer um conteúdo de qualidade, coisa que eu acredito, tá? Só que ultimamente nos comentários dos vídeos eu venho lendo coisas como se o que eu fizesse fosse somente sentar aqui, olhar para a tela do computador e falar qualquer coisa que venha na minha cabeça. Não é o que eu faço. Eu tenho uma prateleira lotada de livros sobre mitologia, eu sou apaixonado por história, eu procuro muito conteúdo sobre muitas coisas para trazer o máximo de detalhes para cada um de vocês. Eu vou ser bem sincero, esses comentários em específicos não me incomodam, tá? Eu criei o canal propriamente para isto, para trazer coisas para vocês extremamente interessantes, coisas de um ponto de vista que realmente você teria, porque às vezes a gente lê uma obra, a gente vê um resumo de um capítulo e a gente fala, cara, por que essa pessoa está tão animada se isso está ruim? E é algo que eu não faço. Eu às vezes até prejudico o vídeo, porque eu faço o resumo do capítulo e no final eu acabo com Chainsaw Man, acabo com One Piece e acabo incomodando muita gente, porque tem aquelas pessoas que querem somente saber do melhor possível e eu não funciono assim, tá? E pensando nesse ponto de vista, eu percebo que o canal ele chegou num nível que só vem pessoas reclamando do tipo de conteúdo, ou dizendo que eu falo rápido demais, ou dizendo que não faz o menor sentido a teoria. Gente, eu já li Dandadan mais 5 vezes, mais ou menos. Do primeiro capítulo até o mais recente, para procurar conteúdo. Tô fazendo isso com Jujutsu Kaisen Módulo. One Piece eu acompanho diariamente, eu tento trazer One Piece constantemente pro canal, e nunca dá certo porque as pessoas não demonstram interesse em One Piece, ao menos aqui no canal. Entende? Não sei muito bem o que as pessoas querem ultimamente, na verdade eu não sei nem mais o que as pessoas querem de mim. De início começou só com essas reclamaçõezinhas nos comentários, reclamando das teorias, dizendo que não faz sentido, algumas ofensas até então que eu não levo muito em consideração, mas a situação ficou complicada porque eu venho ficando um pouco doente já faz bastante tempo. O pessoal que tem mais contato comigo do WhatsApp, eles sabem que geralmente eu sempre apareço com um probleminha de saúde e acabo ficando sem postar vídeo. E durante esse período de passar de ano, lá pelo dia 29 eu já comecei a ficar doente, tentava não passar no vídeo, mas eu comecei a falar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais travado, minha garganta enroscando e sempre sentindo alguma coisinha. Até esse dia eu tava com uma dor nas costas completamente horrível, tentava passar o vídeo a melhor coisa possível, e era sempre uma brincadeirinha nos comentários, como eu falei pra vocês. Cada um faz o que quer. Não vou tirar o direito de vocês achar que uma teoria é completamente ridícula, completamente absurda, mas esse aqui é o meu trabalho. Aceito totalmente as críticas, mas críticas que façam realmente o sentido, tá? Se vocês verem meus conteúdos, tudo que eu faço é baseado em pesquisas por trás da obra. Mas somando todas essas coisas, não são somente isso que está me fazendo considerar paralisar o canal, tá?
motivos para eu ter criado esse canal foi tanto pelaquela questão que eu mencionei do Tonerd, que às vezes ele passava um conteúdo como se fosse incrível, eu falava, não pode estar tão bom assim. Não tenho nada contra ele, ser bem sincero. Me divirto muito assistindo os vídeos dele ainda, eu assisto bastante o conteúdo dele ainda, mas me dava uma raiva quando eu via que o capítulo tava uma bosta e ele falava, fala galera, nossa senhora, dá vontade de pegar e desganar aquele desgramado. Mas o conteúdo dele é muito bom, gosto bastante. Foi somente por causa dessas coisas que eu criei, para trazer umas teorias que realmente faziam sentido, uma teoria que não foi mandada por um redator para mim, não foi mandado por um roteirista para mim, algo que realmente eu ficasse sentado, procurasse o conteúdo, se baseasse no conteúdo da obra e trouxesse possibilidades para vocês, tá? Coisas que eu sempre fiz foi imaginar um final ruim e tentar corrigi-lo da melhor forma possível. E isso geralmente eu tento fazer na minha vida constantemente, tá? Recentemente, durante essa semana, estou bastante doente, estou com... não muito doente, mas estou doente. Estou morrendo de dor nas costas, ruim até de respirar, dói até quando eu respiro. E aí eu vi aquele videozinho do Nerd, dele voltando com a Andresa, graças a Deus, que aquele miserável, safado, separou daquela mulher, ele é um idiota. E aí ele disse que o amor deveria vencer. No mesmo exato instante que eu tava vendo esse vídeo, uma ex-namorada minha me manda mensagem, dizendo que estava com um problema, isso e aquilo, e eu, mais do que gentil, digamos assim, talvez, né, decidi deixar ela passar o ano novo aqui em casa, afinal de contas, geralmente passo sozinho, fico com a família, mas geralmente passo sozinho, e foi um inferno, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. A todo momento, a pessoa era extremamente crítica em todas as coisas que eu fazia. A todo momento, a pessoa fazia eu questionar sobre o fato de eu estar aqui, gastando meu tempo conversando com vocês. Chegou uma hora da noite que a pessoa do nada se levantou e saiu, e eu passei a madrugada inteira procurando a pessoa pela rua, não sabendo onde diabos estava, o que deu na cabeça dessa criatura para sair no meio da noite assim. E fez me questionar se talvez o problema não seja em relação a eu. Tanto em relação ao problema do canal não ter crescido, de alguns vídeos ter um desempenho muito pequeno, talvez seja realmente minha culpa estas questões. Não deveria pensar isso, mas constantemente eu venho pensando, tá? Por mais que o pessoal fale, mas você não deve aceitar críticas, às vezes as críticas se acumulam num nível completamente absurdo. Eu já comecei tendo um ano extremamente ruim. Pra você ter uma noção, meu ano foi tão sacaneado, já no início de 2026, que minha família foi viajar, falou, Maicon, fica aí cuidando do cachorro. Até aí não tem problema, né? Afinal de contas, tem que alimentar o cachorro, não vai morrer de fome. Aí eu fui procurar ração pro cachorro, cadê a ração do cachorro? Não tem ração pro cachorro. Aí eu tô tendo que me obrigar a cozinhar e comprar ração para alimentar os cachorros, entendeu? E todo mundo que sabe como que é minha vivência, eu trabalho de manhã cedo no canal, gasto 6, 7 horas por dia no canal, acordo 5 horas da manhã para procurar conteúdo para vocês. Às vezes eu faço isso até de madrugada e aí vou pro meu trabalho paralelo. No meu trabalho paralelo, tenho que chegar lá às 12h20, às vezes eu chego 3 horas atrasado por causa do canal, porque não terminei as capas ainda. E vou trabalhar e vou trabalhando e vendo os comentários, tentando responder o máximo de pessoas possível. E aí, quando eu chego em casa, já é quase 10 horas da noite, procuro mais conteúdo e vou aí até 1h da manhã para trazer mais conteúdos para adiantar o trabalho de amanhã, entendeu? E aí, como que eu vou arranjar esse meio tempo para alimentar cachorro, produzir conteúdo pro canal, procurar minha ex-namorada maluca que tá andando pela cidade? Eu não faço ideia. Eu realmente não faço ideia e para variar eu estou doente. As situações estão ficando complicadas, não sei direito o que eu tô fazendo. Eu comecei esse canal, para você ter uma noção, com aqueles motivos, é claro, e deixei um relacionamento muito saudável, digamos assim, terminar porque eu escolhi vocês em vez de outras pessoas. E eu sinceramente estou me questionando se foi uma decisão certa eu fazer, porque desde então isso se tornou completamente caótico. Os momentos que eu tenho fazendo vídeo, eu não vou mentir para vocês, é as melhores coisas que eu faço ultimamente. A minha vida, quando eu faço vídeos, é muito bom. Tem aquela incomodaçãozinha de eu fazer um conteúdo e pegar 3 mil visualizações, tem, mas tem aquela questão de eu fazer um conteúdo e pegar 100 visualizações. E muitas vezes um conteúdo com muito maior qualidade. E a culpa não é do YouTube. Eu não vou colocar a culpa no YouTube porque simplesmente ele vai entregar o que o pessoal quer ver. Geralmente, quando eu falava mais de Dandadan, ele entregava mais Dandadan. Hoje em dia ele tá entregando mais Jujutsu Kaisen módulo. E a culpa realmente não é do YouTube, a culpa é minha que simplesmente continua tentando fazer as coisas da forma que não é para ser feito.
entende? Eu não quero que esse canal se torne mais um canal onde você mal tem contato com a pessoa, onde a pessoa tem lá o editor que vai editar os vídeos, tem lá o roteirista que manda o roteiro completo, a pessoa já nem mais acompanha anime, nem acompanha mangá, não sabe o que diabos está acontecendo, porque é a realidade de bastante canais aí, tá? E simplesmente ele faz o conteúdo dele baseado nisso. Não tiro a razão dessas pessoas, afinal de contas, se eles chegaram até lá, possivelmente foi porque estava dando certo. Hoje em dia, é claro, eles usam roteirista, editores de vídeo porque é uma comodidade, é fácil eles fazerem conteúdo assim, não tirou a razão deles, mas eu quero deixar isso como algo próximo, entre eu e você, diariamente, esses conteúdos. E no momento que eu estou, simplesmente, eu decidi mandar todo mundo se fuder, porque é assim que eu funciono, tá? A minha vida já começou uma porcaria, esse ano começou uma bosta do jeito que eu adoro, porque devo ser masoquista, afinal de contas, tanto Deus quanto o mundo deve ter uma rola de uns 50 centímetros falando: eu acho que eu vou foder o Sonark em animes hoje um pouco mais cedo. Eu sempre me acordo me fudendo, então como eu fiz antes, quero que se foda, isso aqui vai continuar do jeito que está. E aí, não importa se é ex-namorada, se é o Peter do Nerd me dando conselhos indiretamente, querendo que eu me foda. Tô brincando, vai. Fica um pouquinho emotivo, porque eu vi ele voltando com a Andresa e achei que talvez daria certo. Não foi tanto erro assim, meu. Mas continuarei aqui. Mesmo que o vizinho fure a minha parede batendo com aquela porra daquela marreta dele, filho da puta, eu vou continuar aqui enchendo o saco de vocês diariamente. Se vocês gostarem dos conteúdos, ótimo. Se não gostarem, só deixem nos comentários que estão odiando, porque vai me fazer cada vez mais feliz. Ao menos, minha vida tem que dar certo em um momento ou outro. Sendo aqui, sendo em qualquer lugar que seja, tá? E a situação tá essa. Não vou mentir pra vocês, estou triste. Eu sou homem, né? Homem não fica triste. Homem finge que tá tudo bem e continua seguindo em frente como se nada tivesse acontecido. E é o que nós planejamos para hoje. A partir de amanhã, canal Sonark Animes volta exatamente como estava. E se vocês me verem gemendo no meio dos conteúdos, é porque eu tô morrendo de dor nas costas. Bom, poderia fazer igual o Togashi, fazer um hiato de 50 anos e todo mundo achar que eu era o melhor canal do YouTube. Planejo fazer isso também. Mas como ainda tem que comer muito açúcar para chegar nesse nível, sinto muito, mas ficarei aqui com dor nas costas diante de vocês, trazendo os conteúdos maravilhosos que eu sempre trago e teorias que vocês já sabem, né? Para a maioria das pessoas não fazem sentido e, bom, leva muito tempo de pesquisa para fazer algo que não faz sentido. Mas é isso, e Sonark em Gs. Foda-se 2026. Tchau.